de Vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuam nossas reflexões sobre a mordomia cristã, detalhando melhor a questão da mordomia da alma e do espírito humano. Veremos mais alguns importantes aspectos sobre esse interessante tema, enfocando hoje, de modo mais detalhado, a mordomia do espírito. Meditem conosco. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior discorremos sobre a mordomia da alma. Hoje vamos refletir sobre a mordomia do espírito à luz da Santa Palavra de Deus, concluindo a análise desse tão importante assunto que envolve diversas questões que a mente humana não consegue entender, a não ser aceitando o que diz a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para o homem. Então, a mordomia do espírito. Em termos espirituais, só há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais. Os crentes espirituais caracterizam-se pela vida de comunhão com o Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com as concupiscências da carne, ou da natureza carnal não transformada por Cristo, não é? Então, como tratar a mordomia do Espírito? Primeiro, andando em Espírito. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito, ou seja, andar na direção e submissão ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 4, 16 a 18. Diz ainda: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é viver e obedecer a direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Em segundo lugar, na mordomia do Espírito, devemos frutificar no Espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, glorifica a Deus. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 9 e 16. Os frutos na vida cristã significam um testemunho de vida que demonstra que o crente é uma nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 17. Esses frutos de uma nova vida e conversão genuína podem ser reunidos no fruto do Espírito. Diz a Bíblia: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 23 diz assim: contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Em terceiro lugar, na mordomia do Espírito, devemos santificar o Espírito. A santificação do Espírito, do humano, ocorre no mesmo processo de santificação da alma e do corpo, ou seja, do homem integral. Está escrito: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quando o cristão busca a santificação do seu ser, no seu interior, alcança a santificação do espírito e da alma.
Como o espírito está intimamente ligado à alma, a santificação dela santifica o espírito e vice-versa. Mas o espírito precisa ter sua santificação própria. Diz Paulo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. Essa santificação plena do ser humano, do espírito, da alma e do corpo, é indispensável para a sua salvação. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Concluindo, alma e espírito são entes distintos que constituem o chamado homem interior do ser humano. São, na verdade, a essência de cada pessoa que vem ao mundo. O corpo é o seu invólucro, a sua casa terrestre, igualmente importante, mas sujeita às limitações físicas e materiais, com suas necessidades orgânicas que demandam estruturas as mais diversas. Na realidade, face à visão distorcida que domina a maioria dos homens, ao corpo é dado muito mais atenção e assistência do que à alma e ao espírito. O salmista escreveu o que poderia ser chamado de um cântico de anseio da alma, quando declarou no monólogo de grande significado espiritual, dizendo assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim e a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Salmo 42, 1-6. Com a graça de Deus, concluímos o estudo desse importante tema da Bíblia e da teologia cristã sobre o interior do ser humano. Eu indago, você que nos assiste, já tem certeza de sua salvação? Em outras palavras, se você morresse hoje, estaria seguro de seu destino depois da morte? Talvez você responda como muitas pessoas: não sei, Deus é quem sabe. Ou, como os materialistas, depois da morte não existe nada. Só que a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, tem a resposta. Jesus disse: quem nele crê será salvo, e quem não crê será condenado. A escolha é sua, as consequências também. Meu conselho: aceite Jesus Cristo hoje mesmo como seu Salvador. O dia da manhã não nos pertence. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
Eu nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Eu não conheço Deus como meu Deus, e nem um justo derrotado. Eu nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. E quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, e de alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. E nenhuma condenação terá um alguém que Ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover
A paz do Senhor, começa agora a nossa visão panorâmica. Confira as manchetes de hoje. A ADEPAR dá posse a novos coordenadores de setor. O MADEP realiza mais um verão com Cristo. E a ADERN e CEMADERN realizam a primeira Assembleia Geral Ordinária em 2023. É já em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. A ADEPAR dá posse a novos coordenadores de setor. No dia 25 de janeiro passado, o pastor Georgem Moutinho foi empossado como coordenador do setor 2 de congregações da Assembleia de Deus em Parnamirim, em substituição ao pastor James Bezerra da Costa. O culto de passagem do trabalho teve início com oração pelo pastor Fabiano. Em seguida, houve momento de louvor com hinos congregacionais dirigidos pelo evangelista João Macena, seguido de hinos pelos conjuntos Renascer, Quemuel, Novo Viver e Voz do Calvário. A seguir, o pastor Georgem, ao lado de sua esposa, irmã Cleusa, adentrou ao templo, recepcionados pelo pastor James e sua esposa, irmã Meire. Logo após, foi feita a leitura bíblica pelo presbítero Assis Soares e oração pelo pastor Nilson, seguido de ofertório com hino pelo presbítero Elinaldo. A seguir, o pastor James deu palavra de agradecimento a Deus pelas bênçãos sobre seu ministério, agradeceu ao pastor Elinaldo Renovato pela confiança, agradeceu a sua esposa e a sua família, à Igreja em Boa Esperança e a todos que cooperaram com o seu trabalho. Em seguida, passou a Bíblia do púlpito às mãos do pastor Elinaldo Renovato, entregando-lhe a direção da igreja. O pastor Elinaldo agradeceu ao pastor James por seu profícuo trabalho e convidou a igreja para ficar de pé, e o pastor Francimário da igreja em Caminho do Sol para orar pelo pastor James e sua esposa. Na sequência, o pastor Elinaldo deu uma palavra pastoral para a igreja com base no Salmo 46 e conclamou a igreja para buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, neste ano denominado Ano de Avivamento, e destacou que a igreja precisa resgatar sua natureza pentecostal com poder para curar, libertar, expulsar demônios e proclamar o Evangelho com poder. Em seguida, o pastor Elinaldo convidou o pastor Georgem e a irmã Cleusa para ficarem de pé e o apresentou à igreja como novo coordenador do setor 2 de congregações. A seguir, passou às mãos o pastor Georgem o relatório e a Bíblia Sagrada, entregando a direção da igreja ao pastor Georgem, e lhe deu posse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A seguir, o pastor Georgem teve oportunidade e deu sua saudação à igreja e testemunhou de bênção de Deus sobre sua saúde. Pediu orações a todos e retornou a direção do trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, que deu uma breve palavra sobre o trabalho pastoral. O pastor Otávio de Castro Júnior, vice-presidente da ADEPAR, fez a oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. No dia 30 de janeiro, o pastor Francisco de Assis Neto tomou posse como novo coordenador do setor 11 da ADEPAR, Igreja Polo de Jardim América 1. O trabalho foi iniciado pelo diácono Janilson, seguido de hinos congregacionais com o presbítero Marcos, seguido de louvores pela mocidade, seguida do conjunto Adonai e do conjunto de senhoras, pelo grupo Novo Viver, pelo instrumental Adonai, pelo cantor Djamso e pelo presbítero Xavier. A seguir, deu entrada no templo o pastor Assis Neto, ao lado de sua esposa, irmã Josineide, e do pastor Antônio Carlos e sua esposa Lucimar. Depois foi feita a leitura bíblica pelo pastor Marlon Araújo e oração pelo pastor Vitamar. E em seguida, o pastor Antônio Carlos, dirigente da congregação, deu sua palavra de despedida, com gratidão a Deus, ao pastor Elinaldo Renovato, a todos os obreiros e à igreja pelo apoio ao seu ministério. E entregou a Bíblia do púlpito ao pastor Elinaldo. Na sequência, o pastor Elinaldo Renovato agradeceu ao pastor Antônio Carlos por seu abençoado trabalho à frente do setor 11 e lhe entregou um certificado de gratidão
pela cooperação à obra do Senhor e fez uma oração com a igreja pelo pastor Antônio Carlos e sua esposa. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato deu uma palavra pastoral com base no Salmo 23. Após a palavra pastoral, o presbítero Xavier cantou um hino de louvor a Deus e o pastor Elinaldo Renovato convidou o pastor Assis Neto e sua esposa, irmã Josineide, para ficar de pé e receber a saudação da igreja. Como de praxe, o pastor Elinaldo leu um texto bíblico de saudação ao novo dirigente da congregação. Em seguida, foi feita a oração pelo pastor Assis com toda a igreja. E lhe foi entregue a Bíblia quando recebeu a direção da igreja. Foi dada a oportunidade ao pastor Assis, o qual agradeceu a Deus e ao pastor Elinaldo pela confiança em seu ministério. Agradeceu a sua esposa e a sua família pelo apoio que lhe é dado, bem como a todos que se fizeram presentes ao culto de posse. O pastor Antônio Carlos fez oração pelo pastor Assis e sua esposa. A seguir, o pastor Terceiro Dantas, do setor 14, fez oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. O MADEP realiza mais um Verão com Cristo. No dia 28 de janeiro passado, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, o MADEP, realizou mais uma edição do trabalho evangelístico, o Verão com Cristo, em Pirangi Praia, com apoio da igreja, sob liderança do pastor Maurício Leite. Após a evangelização, na parte da tarde, à noite houve cruzada evangelística na Praça Central de Pirangi. A cruzada teve início com oração pelo presbítero Nielson Eugênio, seguido de louvores apresentados pelo grupo Geração Kadosh, das cantoras Mônica, Amanda Melo, seguidas do conjunto da UMADEP e do Ministério de Louvor Oásis. O pastor Dejair Alves fez a leitura da Palavra de Deus, seguido de oração pelo presbítero Alisson Duarte, presidente da UMADEP. Em seguida, o conjunto da UMADEP entoou um hino, seguido de mensagem da Palavra de Deus pelo evangelista Fábio Cristiano, que foi usado por Deus com muita unção. No apelo houve 12 decisões durante a cruzada, as quais, somadas às 10 decisões na parte da tarde, completaram o número de 22 decisões para Cristo, no Verão com Cristo em Pirangi do Norte. A oração final foi feita pelo pastor Raimundo e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. IEADERN e SEMADERN realizam a primeira Assembleia Geral Ordinária em 2023. A abertura dos trabalhos se deu em culto especial realizado no dia 26 de janeiro. Após os louvores congregacionais, se apresentaram o coral Filemon e o quarteto Primícias, seguido de entrada de bandeiras e passagem da direção para o pastor Martim Alves da Silva, presidente da IEADERN e da Convenção de Ministros do Estado. Após a leitura bíblica e oração, o pastor Martim Alves declarou oficialmente a abertura do evento. Após louvores e ofertório, ministrou a palavra o pastor Jairo Cailo e, em seguida, o pastor presidente deu informações necessárias. Foi feita a oração final e dada a bênção apostólica. No dia seguinte, 27 de janeiro, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Convenção de Ministros da IEADERN. Às 8h30 houve devocional. Das 9h30 às 12 horas houve um ciclo de palestras. A primeira ministrada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, supervisor da Assembleia de Deus em Parnamirim, com o tema O Obreiro e seus desafios face à família, a igreja e a sociedade no mundo contemporâneo. A segunda palestra foi ministrada pelo pastor Roberto de Abreu e Lima, Pernambuco, com o tema A Ética do Obreiro no Culto Comunitário. E a terceira pelo pastor José Carlos, da Paraíba, com o tema A Vida de Santidade e Conhecimento da Sã Doutrina para o Exercício do Ministério. Na parte da tarde foi realizada a 11ª Assembleia Geral da SEMADERN. E esse foi o nosso Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. A gente está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento.
do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez louvo a Deus por ter vocês em nossa audiência e mais uma vez quero orar por vocês. Querido e bom Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por tantos irmãos e amigos que assistem a este programa. Abençoa cada um, seu lar, sua família, seu casamento. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar.